Eu quero compartilhar com você um texto bastante conhecido, está em Êxodo, capítulo de número 3, versículos de 1 a 3. Êxodo, capítulo de número 3, versículos de 1 a 3. Como Êxodo é muito fácil de encontrar, segundo o livro da Bíblia aí, com certeza você não precisa mais do que 10 segundos para descobrir onde ele está. Então, Êxodo capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, e no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Porque a sarça não se queima. Então eu quero orar com você, agradecendo a Deus pela leitura da palavra, pedindo a Deus que por misericórdia aplique esta palavra no meu e no teu coração. Vamos fazer isso agora? Pai bendito, obrigado pela leitura da tua palavra, mas Senhor, o que nós precisamos, muito mais que ler a tua palavra, é entender a tua palavra, é sermos preenchidos pelo poder da tua palavra, sermos transformados para a glória e honra do teu santo nome. Por isso, Senhor, nós nos colocamos na dispensação da tua graça, pedindo que fales aos nossos corações, pois assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. A sarça não se consumia. Essa foi a grande visão que Moisés teve, esse foi o grande desafio de Moisés, descobrir porque a sarça não se consumia. Ela ardia em meio às labaredas, em meio ao fogo, e contudo diz a palavra de Deus que ela não se consumia. Para algumas pessoas que já foram a Israel, que já foram ao Egito, que já foram ao deserto, e que puderam contemplar, puderam andar um pouco no deserto e contemplar a sarça, contemplar algumas sarças, é natural que quando nós pensamos em sarça, e nós não temos uma dimensão do que seja, nós imaginamos algo frondoso, algo grandioso, algo que chame muito atenção. É interessante que quem já foi a algum deserto, quem já conhece algum tipo de sarça de perto, é conhecedor de que existem pelo menos 2.000 espécies de sarça. E é muito natural, mesmo nos dias atuais, é natural algumas pessoas encontrarem em alguns períodos quentes, em alguns períodos em que no deserto a sarça ainda continua ardendo, pegando fogo, sim. Porque, antes de tudo, a sarça, ela é autoinflamável. É um arbusto, é uma planta que aparentemente ninguém dá nada por ela. É um arbusto que não aparenta ser algo tão frondoso, algo tão especial, algo tão grandioso. É algo que dá no deserto. Por exemplo, nós tivemos em 2017, nós tivemos aqui no Brasil, um país tropical, aqui no Brasil, nós tivemos cerca de mais de 5.000 focos de incêndio durante 20 dias, na época seca, de modo voluntário. Por causa do calor, alguns focos de incêndio começam a aparecer, algumas ervas, algumas plantas ficam tão secas que elas ficam propícias a serem queimadas. E aí começam os focos naturais de incêndio. Isso acontece quase que em todas as partes do mundo, os incêndios tidos como naturais. É interessante que no deserto existem pelo menos 2.000 espécies de sarça, e quando Moisés, ele estava junto ao seu rebanho, o rebanho do seu sogro de Jetro, ele estava apacentando o rebanho,
É possível que ele já tivesse visto outras situações em que a sarça também estava ardendo, estava queimando, estava pegando fogo. Mas o que chama a atenção de Moisés é que em meio às labaredas, em meio àquele fogo que estava na sarça, ele começa a perceber que a sarça não se autodegenera, ela não se queima, ela não se destrói, e que em cima dessa sarça existia a presença de um anjo. Nós podemos tirar algumas lições da aparição dessa sarça, ou da citação desta sarça, desta experiência que Moisés teve diante do próprio Deus. Primeiro, nós podemos encontrar a sarça como um arbusto seco, sem muita importância no deserto. Geralmente a sarça, ela não atrai a atenção das pessoas. Não é um tipo de planta que as pessoas corram para cultivar, que as pessoas façam em grande escala, que as pessoas queiram trabalhar com ela, que venha lhes dar muito lucro. São vegetações que muitas vezes nascem de uma maneira espontânea, sem que alguém precise plantar, sem que precise muito cuidado sobre ela, e ela se desenvolve mesmo em meio ao deserto. E nós começamos a descobrir que assim também somos nós diante de Deus. Enquanto seres humanos, nós não temos nenhum valor, nós não temos nada que nos atribua um valor especial, a não ser que nós estejamos sendo incendiados, que estejamos sendo tocados pela presença santa do Espírito Santo de Deus. Na realidade, quando a gente percebe que a sarça, segundo a palavra de Deus, ela ardia em fogo, contudo ela não se consumia, ela ardia, mas contudo ela não trazia para si a autodegeneração. Nós podemos também olhar para as nossas vidas e comparar as nossas vidas, se tais vidas estiverem longe da presença do próprio Deus. Se essas vidas estiverem longe da presença de Deus, nós também não podemos ter a vida em nós mesmos. Por nós mesmos, nós não somos autossuficientes, nós não temos a capacidade de autoexistência, e não temos também a capacidade de autorregeneração. Se não for a misericórdia do Senhor, se não for a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, nós não teríamos sequer um brilho, nós não teríamos sequer uma importância qualquer dentro da realidade, dentro deste mundo, dentro das nossas experiências. É impressionante que não era simplesmente o arder do fogo na sarça, mas em a sarça não ser consumida. Existem algumas pessoas, hoje é muito natural, nós encontramos pessoas que pedem ao Senhor o tempo todo, em todas as igrejas, em todas as denominações, e não há nada de errado quanto a isso. Precisamos pedir, precisamos clamar para que o Senhor incendeie, para que o Senhor queime, para que o Senhor nos preencha com o fogo do seu Santo Espírito, que o Senhor acenda, que o Senhor ateie dentro de nós, dentro de cada coração, aquela centelha, aquele fogo, aquela fornalha que pode nos levar a transbordar na presença do Senhor. Isso é muito importante. O grande problema é que há muitas pessoas que estão pedindo que Deus ateie o fogo, que Deus traga fogo do céu para as suas vidas, mas essas pessoas se autodestroem. Parece que o fogo consome essas pessoas. Umas são consumidas e outras são sumidas, mesmo pedindo o fogo do Espírito Santo de Deus sobre sua vida. Qual é a importância que você tem se o Espírito de Deus não arder sobre a sua vida? Qual é a importância que tem a sua vida se você não tiver um relacionamento sadio com Deus, se você não tiver experiência, se o seu coração não arder de alegria, de paixão, de amor pela presença do Senhor? Podemos entender que quando o Espírito de Deus fala aos nossos corações, podemos entender que quando Ele aquece a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, quando Ele aquece também o nosso espírito, nós vibramos na presença do Senhor, nós sentimos alegria, porque nós somos incendiados pelo Senhor, somos incendiados pelo seu Santo Espírito, somos
contagiados, somos colocados na presença do Senhor para sermos instrumentos de Deus, para abençoar outras vidas e para sermos abençoados com a presença do Senhor. Deus sempre está disposto a mandar um mensageiro que venha nos incendiar. O próprio Senhor Jesus, quando estava para subir ao céu, Ele falou para os seus discípulos e apóstolos o seguinte: eu vou preparar lugar para vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito de verdade, eu vou mandar aquele Consolador, aquele que vai aquecer o coração de vocês, aquele que vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Uma vida que é semelhante à sarça, uma vida que é preenchida pelo fogo do Espírito Santo de Deus, uma vida que tem fogo em sua própria existência, uma vida que se relaciona com Deus de uma maneira sobrenatural, é uma vida que está sempre disponível para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Deus, Ele fala. Quando nós encontramos lá o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, nós encontramos logo no primeiro capítulo a palavra de Deus dizendo: havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, a nós nos últimos dias aprouve falar-nos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Através de Jesus, e Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Espírito de verdade, o Espírito Santo, o Espírito que vai contagiar a vida de vocês, o Espírito que vai impulsionar vocês, o Espírito de Deus que vai trazer poder sobre a vida de vocês. E um poder tremendo ao ponto de que, mesmo que tudo esteja pegando fogo na sua vida, você vai permanecer confiante na presença do Senhor. O que tinha de diferente naquela sarça? Muitas outras sarças já queimaram, outras continuam queimando, outras continuarão queimando. Mas o que existia de impressionante e que chamou a atenção de Moisés é que aquela sarça não se consumia. Você é um protótipo de uma sarça na presença do Senhor. Você é uma sarça em meio ao deserto da vida, em meio às tribulações da vida, em meio às demandas da vida, em meio aos problemas, situações adversas. Deus escolheu você para queimar em você a chama do seu Santo Espírito. Você não deve se deixar autoconsumir. Às vezes os problemas consomem as pessoas e elas desaparecem. Elas se entristecem de uma forma tão profunda que elas deixam de perceber que mesmo em meio ao fogo, existe a presença do anjo. Em meio à tribulação, existe a presença do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que Moisés, ele estava tomando conta do rebanho, e aprove a ele levar esse rebanho para determinado local no deserto, até que ele foi a Horebe, que era conhecido como o Monte de Deus. Isso nos leva a pensar que nós só podemos ser preenchidos pela presença ardente do Espírito Santo de Deus. Nós só podemos ter experiências diferenciadas com o próprio Deus e para o próprio Deus, se verdadeiramente nós estivermos indo a Horebe. Se estivermos procurando a presença de Deus, se estivermos nos esforçando para buscar, para descobrir coisas diferenciadas, para descobrirmos a bênção do Senhor. Há muitas pessoas que buscam a bênção do Senhor, mas não buscam o Senhor da bênção. A Bíblia não diz o que Moisés estava fazendo ali em Horebe, mas se Horebe era o monte tido como o monte de Deus, ele não foi ali para uma outra coisa, senão para falar com Deus. Ele estava no seu labor, ele estava no seu trabalho, e no entanto, em meio ao seu trabalho, ele encontrou tempo para ir a Horebe, para buscar a face do Senhor, e não de uma forma coincidente, mas de uma forma providencial. Deus coloca diante dos seus olhos uma sarça, Deus coloca uma chama de fogo, labaredas de fogo, Deus coloca um anjo em cima daquela sarça,
e diz a palavra de Deus que Moisés olhou para a sarça e ele ficou impressionado. Então, possivelmente, isso não foi apenas uma visão, algo muito rápido, muito instantâneo. Ele estava percebendo o fogo, a labareda, ele conseguiu perceber a labareda em cima daquela sarça, e ele estava esperando que a cinza começasse a cair. Ele estava esperando que aquela planta começasse a se autodegenerar. Estava esperando que as cinzas começassem a descer e o vento levasse aquela cinza. Mas, no entanto, para sua surpresa, a sarça estava estralando. Ele percebia a presença do fogo, ele percebia a existência do fogo sobre aquelas pétalas, sobre aquelas plantas, sobre aquelas folhas. No entanto, ele descobre que aquela planta não estava morrendo. É que quando a presença de Deus se faz marcante na vida de alguém, quebrando todas as regras e quebrando todos os protocolos, quebrando toda a lógica humana, quando Deus resolve falar a alguém que o busca, quando Deus recebe a oportunidade de se comunicar com alguém que vai a Horebe, independente da localização geográfica. Horebe é o lugar em que você vai buscar a presença de Deus. Horebe pode ser o seu quarto, Horebe pode ser o templo, Horebe pode ser a praça, Horebe pode ser o banheiro do seu quarto, pode ser o seu carro, pode ser o lugar secreto de oração. Se você for a Horebe, se você for ao lugar da presença de Deus, já que diz a palavra de Deus, que a presença de Deus é encontrada por aqueles que o adoram em espírito e em verdade, é importante que você vá à presença do Senhor. E você vai ver que às vezes existem coisas que aparentemente são para te destruir, e essas coisas não te destroem. Existem situações adversas, problemas conflitantes, problemas que podem até te desencorajar, que podem te ferir, que podem te machucar, mas você não pode esquecer do que diz a palavra do Senhor, que através do seu Espírito, através dessa chama viva, através da pessoa do Espírito Santo de Deus, que Jesus mandou como nosso Consolador, você não pode esquecer do que diz a palavra de Deus, que todas as coisas contribuem juntamente, não separadamente, mas todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes as labaredas queimam, às vezes as labaredas trazem uma inquietude. Deus tem várias maneiras de falar com os seus, e Ele fala pela sua soberania, da forma como Ele quer, aonde Ele quer, com quem Ele quer, no momento que Ele quer. Ele é soberano, Ele é Deus. Ele não tem uma única regra para falar com as pessoas. Ele se revelou em Jesus, Ele se revela na sua palavra, e Ele tem inúmeras maneiras de nos fazer entender a sua palavra, a sua vontade, na sua palavra escrita, na sua palavra falada, na sua palavra pregada, na sua palavra cantada, na sua palavra vivenciada por cada um de nós. E às vezes, como sarça, nós nos sentimos em um deserto. Quantas vezes você se sentiu sozinho no deserto, esperando apenas que a cinza caísse, porque você já estava se dando por morto? Quantas vezes, quem sabe, o desespero bateu a porta do seu coração? Quantas vezes, quem sabe, o desespero bateu a porta da sua mente? Quantas vezes, quem sabe, você tentou desistir de coisas, de pessoas, de situações, ou mesmo teve a sua fé abalada, tentando desistir da sua fé? Mas quando nós olhamos para as nossas vidas, semelhante a uma sarça, mesmo a sarça que está no deserto, a sarça que está sendo preenchida pela presença do fogo, o fogo não é para destruir a sarça, mas o fogo é para manifestar a glória de Deus. Você já deve ter ouvido algumas pessoas falarem que Deus escreve certo por linhas tortas, não já? Deus não tem linhas tortas. Deus não precisa de linhas certas, nem de linhas tortas.
Deus escreve no coração daquele que crê. Deus não precisa de linha. Linhas são feitas para as pessoas que estão aprendendo a escrever. Por exemplo, tem um caderno chamado de caligrafia, para que a letra fique bonita, daí a palavra cali, bonita, a pessoa vai fazer uma grafia bonita, ela aprende a fazer uma grafia bonita, ela faz então a sua caligrafia. Deus não precisa mostrar aquilo que Ele está escrevendo, porque muito mais do que aquilo que Ele está escrevendo, Ele quer que entendamos aquilo que Ele está falando. Quando Moisés olhou para aquele espetáculo, Moisés percebeu que já havia passado algum tempo, quem sabe alguns minutos, e a sarça não se consumia. Então ele diz: agora eu me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Me virarei para esta grande visão. Moisés começou a descobrir que ele estava diante de algo sobrenatural. Deus fala nas coisas naturais de uma forma sobrenatural. Deus fala nas coisas comuns de uma forma incomum. Deus usa as coisas existentes para revelar a sua vontade, e Deus pode usar as coisas ainda inexistentes aos nossos olhos, à nossa mente, para revelar o seu valor, revelar o seu amor, revelar a sua graça. Quando Moisés se dirigiu a Horebe, interessante que a Bíblia diz que ele foi, logo no versículo 1 diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Levou o rebanho para o deserto e veio para falar com Deus. Às vezes, nós precisamos, no corre-corre da vida, nós precisamos parar alguma coisa, e às vezes precisamos parar tudo. De vez em quando a gente escuta o pastor Eduardo Júnior falando aqui, se está tudo errado, para tudo, tudo e vai orar, para tudo e vai orar, pare tudo e vai orar. Às vezes precisamos parar tudo. Às vezes eu tenho ouvido de muitas pessoas: mas Deus não fala comigo. Mas claro, você nem para ouvir. Você não para ouvir. Pare que Deus fala. Pare que Deus tem prazer em falar. Deus é o ser mais educado que existe no universo. Se você vira as costas, como Ele vai falar para você? Ele diz assim: olha, através do seu filho, todo aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E ao que bate, a porta se abre. Se alguma coisa está acontecendo fora disso, é porque não estamos buscando, é porque não estamos pedindo, é porque não estamos batendo. A sarça somos nós somos a sarça. Mas o fogo é o Espírito. E esse Espírito, ele precisa se manifestar, ele precisa se revelar para aquilo que glorifica o nome do Senhor, para aquilo que enaltece o nome do Senhor, para aquilo que engrandece o nome do Senhor. E aquilo que engrandece, que enriquece o reino de Deus através das nossas vidas, é quando nós temos a presença do fogo do Espírito Santo de Deus e não nos deixamos consumir, não nos deixamos abater, não nos deixamos ser pisados, não nos deixamos desaparecer diante de tantas coisas que nós aprendemos com o próprio Deus. Diz a palavra de Deus, no versículo de número 3, e disse Moisés: agora eu me virarei para lá. Para onde? Eu me virarei para a sarça. Moisés poderia se virar para dentro de si, ele poderia fazer uma auto-introspecção, ele poderia também olhar o deserto, ele poderia olhar o rebanho, ele poderia olhar as outras sarças, ele poderia olhar o sol, o vento, a areia. Mas estar na presença de Deus, ver algo tão diferente, algo tão contundente, algo tão especial, chamou a sua atenção e ele disse: agora eu me virarei para lá, agora eu estarei indo na direção da sarça,
Porque agora eu quero ver esta grande visão. O que é que acontece para que a sarça não se queime? Eu quero descobrir o que existe por trás deste milagre, por trás dessa coisa tão especial, tão miraculosa. Quando nós levamos uma vida de oração, bote isso na sua cabeça. Se você leva uma vida de oração, uma vida de contrição, uma vida de busca, de jejum, de oração, uma vida em que você se esforça ao máximo para estar na presença do Senhor, os outros podem não entender, os outros podem não perceber como Deus está usando a sua vida, os outros podem não perceber o fluir do Espírito de Deus na sua vida. Possivelmente Moisés não era o único que estava naquele deserto. A Bíblia não fala de mais nenhuma outra pessoa aqui, mas possivelmente ele não era o único ser humano naquele deserto, mas a Bíblia diz que foi ele quem viu, porque Deus tinha algo de diferente. Deus estava começando com Moisés uma conversa, um projeto. Deus estava começando com Moisés uma modalidade diferente de vida. Moisés estava sendo chamado por Deus para fazer milagres, para arder através do Espírito de Deus na sua vida, através da orientação de Deus, para fazer as pessoas entenderem que ele era a boca de Deus naquele lugar. Ele estava sendo chamado para libertar o povo de Deus. Ele estava sendo chamado para fazer os corações dos desesperados arderem pela esperança que há no nome do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Ele estava sendo chamado para não simplesmente perceber a presença do Espírito de Deus na sua vida, a grandeza da presença de Deus na sua vida, mas para levar isso a outras pessoas, quebrando paradigmas, quebrando aquilo que era comum, quebrando aquilo que era habitual na vida das pessoas, levando as pessoas a entenderem que Deus o havia escolhido especificamente para aquilo. Mas eu quero concluir. Quando ele diz, eu me virarei para lá para ver esta grande visão, nós podemos descobrir que a visão de Deus é para aquele que o busca. A visão de Deus é para aquele que o busca. Eu já vi pessoas dizerem assim, eu gostaria muito de ser usado por Deus. Eu gostaria de ter experiências especiais com Deus. Eu gostaria de ver Deus usar a minha vida para salvar outras vidas, para curar pessoas, para orar por pessoas e ver pessoas sendo consoladas, para libertar cativos que estão presos nos grilhões espirituais, para tirar as pessoas das trevas para o reino da luz, para levar as pessoas a terem uma vida confortável na presença do Senhor, uma vida de admiração profunda com aquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer na vida. Se você quer ser essa sarça, você precisa ir a Horebe, você precisa ir ao monte de Deus, você precisa ir buscar a presença de Deus. Só que se você é aquele que ora pouco, ou não ora, ou ora só nas refeições, quando lembra, você nunca vai ver a sua vida sendo inflamada pelo Espírito Santo de Deus, sem que você seja consumido. Ou o fogo de Deus aquece a sua vida, de modo que você não se consome com as coisas que acontecem ao seu redor, ou as coisas que estão ao seu redor te consomem, de modo que o fogo de Deus não se expressa na sua vida. Quando nós levamos uma vida de oração, uma vida de busca pela presença do Espírito Santo de Deus, quando nós pagamos o preço de andarmos com Deus, a nossa vida não é consumida. Para concluir, o apóstolo Paulo, ele diz assim, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não abatidos. Em tudo nós sofremos variações, problemas. Em tudo somos alvejados, mas nós não somos desamparados. Em tudo somos perturbados pelo reino das trevas,
mas as setas do inferno, as setas do reino das trevas, não atingem aqueles que estão na luz, aqueles que estão iluminados, preenchidos pela presença do fogo do Senhor, aqueles que se deixam observar por dentro e por fora, pela presença augusta de Deus. Me virarei para lá e verei esta grande visão. Para onde você vai se virar nesta noite? Talvez você esteja a noite toda virando a cabeça no seu travesseiro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Para onde você vai se virar? E não está encontrando a resposta que você precisa. Se vire para lá. O salmista descobriu: eleva os meus olhos para os montes, me virarei para lá. De lá virá o meu socorro. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A sarça não se consumia. Você é sarça. Não se deixe consumir. O Espírito de Deus não consome. O Espírito de Deus, ele apaga os seus pecados, ele destrói os seus pecados, mas ele aviva a sua vida na sua presença. Vamos orar por você. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te somos inteiramente gratos. Nós somos, ó Deus, felizes por podermos ler a tua palavra, e queremos te agradecer, ó Deus, pela tua fidelidade. Queremos te agradecer, ó Deus, porque a cada dia nós podemos contemplar o brilho do teu rosto sobre nossas vidas. Pai bendito, para a glória e honra do teu santo nome, recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor por tudo quanto tu nos tens dado e feito, mas acima de tudo, Senhor, recebe a nossa adoração por aquele que tu és em nossas vidas. Pai bendito, em nome de Jesus, derrame sobre a vida dos teus filhos, a vida do teu povo, Senhor, o poder, a santidade. Ó Deus, coloca o fogo do teu Santo Espírito sobre nossas vidas, dá-nos experiências profundas contigo e com teu Filho Jesus. Ó Pai, para a glória e honra do teu santo nome, levanta aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados, aqueles, ó Deus, que estão feridos, aqueles que estão, ó Deus, desalentados. Pai, em nome de Jesus, que o teu poder traga chamas vivas nesta noite aos nossos corações, aos corações dos casados, aos corações dos pais, aos filhos, dos filhos aos pais, aos corações daqueles que te temem, aos corações daqueles que ainda não te declararam como Senhor e Salvador, aos corações daqueles que precisam da tua graça. Por isso te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.